O protagonista da nossa história é rei e fundador de Coríntio, Sísifo, também conhecido muito pela sua astúcia e inteligência. Desde muito cedo, Sísifo era muito astuto. Um dos exemplos da sua astúcia durante sua juventude ocorreu durante o evento onde o gado de sua fazenda estava misteriosamente desaparecendo. Ele reparou que o gado do seu vizinho aumentava, quanto mais o seu gado desaparecia. Então ele decidiu marcar os cascos do seu gado para ver se o vizinho o roubava. Quando Sísifo constou que o vizinho realmente o roubava, como vingança, ele dormiu com a filha do vizinho. E não era de se espantar, pois Sísifo ele era um mestre da persuasão. Ele conseguia convencer qualquer um a fazer suas vontades, praticamente. E quase um carioca dos tempos antigos. Por conseguir tudo o que queria, Sísifo se tornou muito egocêntrico. Um dia, Sísifo estava admirando seu belo e vasto reino, quando de repente ele viu no céu uma moça sendo levada por uma águia gigante. Ele apenas viu a imagem e não fez nada a respeito. Mas no dia seguinte, Asopo, deus de um grande rio da Grécia, aparece perguntando pela filha dele, que tinha sido sequestrada. Sísifo, quando Asopo fala as características de sua filha, percebe que as características são as mesmas da moça que ele tinha visto sendo levada pela águia gigante. Então Sísifo diz a Asopo que, em troca das informações que ele sabia sobre o paradeiro de sua filha, Asopo teria de dar uma fonte de água para o seu reino. Mas o que Sísifo e Asopo não sabiam é que o responsável pelo sequestro era Zeus. Quando Asopo finalmente encontrou sua filha, que estava com Zeus, Zeus apenas expulsou Asopo com seus raios. Zeus queria fazer um sequestro rápido e na surdina, mas com a descoberta de Asopo, gerou uma grande confusão no Olimpo. Assim, muitas pessoas ficaram sabendo, inclusive Hera, esposa de Zeus. Isso acabou gerando uma grande dor de cabeça para Zeus, que, irritado, queria saber quem foi o X9 que tinha o dedurado. Quando ele descobre, ele manda Thanatos, o deus da morte, para ir buscá-lo, pois havia decidido que aquele que tinha feito isso teria de pagar com a sua própria vida. Quando Thanatos chega no castelo de Sísifo, ele é muito bem recebido pelo próprio. Sísifo cumprimenta o deus da morte e diz que é uma honra estar na presença de tal divindade que leva as vidas do mundo terreno para o submundo. Sísifo diz a Thanatos que já tinha aceitado seu destino e, como último desejo, queria ver as correntes que ele usava para levar as almas para o submundo. Só que Thanatos não esperava é que Sísifo já aguardava sua visita e planejava essa ação. Ele pega as correntes de Thanatos e prende o deus ceifador de almas. Com o deus da morte preso, não demorou muito para que Hades, o deus do submundo, percebesse que as pessoas não estavam mais morrendo e logo suas almas não estavam mais chegando ao submundo. Com isso, ele foi atrás de Thanatos, que o encontra perto de Sísifo. Sísifo, vendo Hades, já vem elogiando ele, tentando puxar um papo para tentar sair dessa situação. Mas o Hades ele não era um cara tão estúpido assim. Ele já sabia o que Sísifo faria com ele. Então ele recusa os seus elogios, liberta Thanatos e pega pessoalmente a alma de Sísifo e a leva para o submundo. Quando Hades chega ao submundo junto de Sísifo, ele começa a falar com sua esposa Perséfone. Sísifo, vendo tudo isso, achou muito interessante a personalidade ingênua e calma de Perséfone. Com isso, ele já sabia qual seria a sua próxima ação. No dia seguinte, Perséfone, que andava pelos jardins do submundo, viu Sísifo cabisbaixo e triste. Sabendo que ele foi levado pessoalmente pelo seu marido, ela fica intrigada pelo que ele poderia ter feito de tão ruim para merecer essa punição. Então, com tristeza em sua voz, ele fala que sua vida foi tirada por ele tentando ajudar uma jovem garota que tinha sido sequestrada. Com isso, ele ainda tinha conseguido uma fonte de água para o seu povo e com ela poderia salvar as plantas e as flores da seca que batia no seu reino. E que, se ele tivesse certeza que o seu corpo tivesse sido enterrado de forma digna,
e com todos os ritos ele estaria satisfeito. Perséfone, que era a deusa da primavera, se compadeceu com Sísifo e foi ver nos livros dos mortos se o seu corpo estava como ele queria. E quando Perséfone olhou, o corpo de Sísifo foi completamente abandonado pela sua esposa, deixado aos ventos. Então Perséfone deixa ele ir ao mundo dos vivos apenas por um dia. Só que esse já era o plano de Sísifo. Ele sabia que ele deveria voltar. E ele já havia mandado a sua esposa não enterrar o seu corpo caso ele morresse. Isso deixou pegar seu corpo de volta. Depois de um tempo, Hades percebe que Sísifo tinha fugido. E Hades não fica irritado com Perséfone por ter o liberado, pois ele sabia que ela era jovem e ingênua. Sabendo que ele não conseguiria ir atrás dele, Hades chama Hermes, seu sobrinho, que era o mensageiro, ou o motoboy do Olimpo. Hermes, com sua incrível velocidade, procura muito até encontrar Sísifo. Quando encontra, ele o leva até Hades e Hades pune Sísifo com uma punição até que irônica para a sua morte. Sísifo é obrigado a levar uma pedra até o topo de uma montanha, que, vindo das outras punições, não seria tão difícil assim. Essa tarefa, que demoraria no máximo um dia, tudo bem que já é um bom tempo, né? Mas é um dia. Ela poderia ser concluída nesse tempo. E Sísifo achou que era só isso. O problema é que quando ele chegou ao topo do morro, depois desse dia incansável, levando essa rocha, a rocha caiu. E caiu até o manto do morro. Nisso, ele teria que voltar no próximo dia, pegar a rocha e levar de volta por toda a eternidade. E assim se dá o trabalho de Sísifo. O trabalho de Sísifo para Albert Camus. Sísifo é o herói absurdo, tanto por causa de suas paixões como por seu tormento. Seu desprezo pelos deuses, seu ódio à morte e sua paixão pela vida lhe valeram esse suplício indizível, no qual todo ser se empenha em não terminar coisa alguma. É o preço que se paga pelas paixões dessa terra. O mito de Sísifo é abordado em uma visão contemporânea pelo autor absurdista Albert Camus, em 1942. Na perspectiva de Camus, o conflito entre nosso desejo por sentido e a falta do sentido do universo seria a ideia de seu absurdo. Então, tal como a tarefa sem sentido de Sísifo, o mesmo pode ser aplicado para o homem atual. O operário de hoje trabalha todos os dias em sua vida, faz as mesmas tarefas. Esse destino não é menos absurdo, mas é trágico quando apenas em raros momentos ele se torna consciente. Porém, ao invés de aceitar o absurdo, Camus diz que o único jeito de passarmos pelo absurdo é confrontando. Revoltar-se contra o absurdo, abraçando nossa situação na vida e criando seu próprio sentido, mesmo que no final não haja sentido algum. Na visão de Camus, tendo consciência de sua situação e sem a ideia de um futuro melhor, Sísifo abraça sua tarefa, dando tudo de si, indo contra diversos conceitos nihilistas, e isso o permite ser mestre de sua própria história, o torna livre, mesmo dentro de sua punição. A pedra de Sísifo pode ser vista como a carência de sentido da vida para o homem, seu fardo, e a constante repetição pode ser vista como a tentativa de encontrar o sentido e falhar, pois aparentemente não existe nenhum. Camus termina o livro com a frase: "A própria luta para chegar ao cume basta para encher o coração de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz."